O presidente do Brasil, Lula da Silva, acabou de enviar uma mensagem clara e direta, e não apenas para o presidente Trump, mas para Washington em si. O presidente Lula diz: "Vamos conversar, mas apenas como iguais." E essa parece ser uma mensagem que Trump ouve cada vez mais de líderes globais, à medida que recorre às suas táticas de intimidação. O mundo não está mais aceitando isso. Mas obviamente que eu não vou deixar de compreender. Mas, obviamente, não vou deixar de entender a importância da relação diplomática com os Estados Unidos, que já dura 201 anos. Não vou esquecer que eles também já deram um golpe aqui e ajudaram a dar um golpe. Mas o que quero saber é o que vou fazer daqui para frente. E daqui para frente, eles precisam saber que temos coisas para negociar. Temos tamanho, temos postura, temos interesses econômicos, interesses políticos para negociar. Não vou deixar de pensar que precisamos tentar construir uma moeda alternativa para que possamos negociar com outros países. Não preciso ser subordinado ao dólar. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. E a resposta do Brasil é mais do que apenas uma postura. Este é um ponto de virada na forma como a maior economia da América Latina lida com os Estados Unidos. Mas antes, vamos recapitular para garantir que estamos na mesma página, porque isso é muito importante. Então, no mês passado, em julho, logo após a cúpula do BRICS Plus no Rio de Janeiro, Trump de repente envolveu o Brasil em sua guerra comercial global. Ele ameaçou impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, a menos que o Supremo Tribunal Federal do Brasil retirasse as acusações contra o ex-presidente Bolsonaro, que é acusado de tentar um golpe de Estado no Brasil. E sabe de uma coisa? Você ouviu direito. O presidente em exercício dos Estados Unidos tentou pressionar o judiciário brasileiro em relação a um caso criminal doméstico em troca de alívio comercial. Sim, isso aconteceu. Portanto, as acusações também são muito importantes. Bolsonaro está sendo julgado por supostamente tentar dar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022. O juiz responsável por esse caso, o ministro Alexandre de Moraes, foi sancionado pelo governo Trump. Isso mesmo, um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro está agora sob sanções dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele está processando o que muitos chamariam de um líder de extrema-direita acusado de subverter a democracia. E ainda assim, Trump, depois de interferir publicamente nos assuntos internos do Brasil, diz que Lula pode simplesmente ligar para ele, como se o problema pudesse ser resolvido com um telefonema. Qual é a resposta de Lula? O presidente do Brasil disse: "Estamos abertos a negociações, mas somente em condições de igualdade. Vamos defender nossos trabalhadores, vamos proteger nossas empresas. E se os Estados Unidos quiserem conversar, sabe de uma coisa? Nossas propostas já estão na mesa." Em outras palavras, isso não é uma via de mão única, diz Lula. O Brasil não está mais desempenhando o papel de parceiro júnior na política externa dos Estados Unidos. Esses dias acabaram. Aceite isso, presidente Trump. Agora, vamos ser claros. Lula não está fechando a porta para a diplomacia. Na verdade, seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acolheu positivamente as últimas declarações de Trump e planeja se reunir em breve com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Sérgio Scott Bessent, para discutir as tarifas e sanções. Então, o diálogo está acontecendo. Isso é algo bom, mas não está acontecendo a qualquer custo. E esse é um ponto muito importante a ser compreendido. Isso importa porque, por décadas, as relações entre Estados Unidos e Brasil foram definidas pelo desequilíbrio. Washington dava as ordens e o Brasil ou obedecia alegremente ou pagava o preço. Mas agora Lula está desafiando esse legado. Ele está traçando uma linha entre diplomacia e coerção, entre respeito mútuo e pura chantagem. Como mencionei anteriormente, a intimidação tem efeito contrário e já estamos vendo isso, e ele não está recuando. Ele disse claramente que é inaceitável tentar usar uma questão política para impor sanções econômicas sobre nós. E ele está 100% certo. Think about what's at stake here.
Pense no que está em jogo aqui. Um presidente dos Estados Unidos tentando influenciar o judiciário de outro país por meio de ameaças comerciais estabelece um precedente muito, muito perigoso. Ele concordaria não só para o Brasil, mas para sistemas democráticos em todo o mundo. Não se trata apenas de tarifas, trata-se de poder e de como ele é utilizado. Agora, a outra camada aqui, os BRICS. Como alguém que cobre os BRICS extensivamente há anos, não posso deixar de mencionar que Trump ficou bastante incomodado com o sucesso do bloco dos BRICS e com o fato de que as economias emergentes estão abertas a relações com o Ocidente, mas não estão mais dispostas a aceitar um papel secundário. E elas têm alternativas cada vez mais atraentes. And they have more and more appealing alternatives. So Trump doesn't like that. And so Lula has Então Trump não gosta disso. E por isso, Lula tem pressionado muito por uma alternativa ao dólar americano no comércio exterior, algo que tem recebido fortes críticas de Washington. Embora o BRICS não tenha feito grandes avanços em relação a uma moeda comum, e na verdade nem tem um plano para isso, porque simplesmente não é o momento certo, a própria ideia, que é reduzir a dependência do dólar, claramente deixa Trump furioso. Por quê? Bem, porque o dólar e seu domínio são um dos pilares da influência global dos Estados Unidos. Minar isso, mesmo que simbolicamente, é visto como uma ameaça ao poder dos Estados Unidos. Mas Lula não está recuando. Ele deixou muito claro que o Brasil de hoje não é tão dependente dos Estados Unidos como já foi. E isso é completamente verdade. O Brasil é um grande exportador de alimentos e energia, tem laços profundos com a China, laços crescentes com a União Europeia e desempenha um papel fundamental na liderança regional. Tem poder de barganha, e Lula está pronto para usá-lo. Claro, nada disso acontece em um vácuo. À medida que Lula afirma a independência do Brasil, as tensões aumentam internamente. Os apoiadores de Bolsonaro voltaram às ruas, o que é uma coincidência bastante interessante. Eles estão marchando em grandes cidades como Rio de Janeiro e Brasília, acusando o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula de perseguirem seu líder. Essa pressão interna só aumenta a importância do jogo internacional. As ameaças de Trump não foram apenas uma jogada comercial, foram um sinal de solidariedade, da solidariedade de Washington com a base de Bolsonaro. E essa atitude embaralha a linha entre política externa e política pura. Mas é o seguinte, Lula não está recuando, ele está jogando no longo prazo. Seja no comércio, nas finanças ou na geopolítica, ele está exigindo um lugar à mesa. Não como convidado, não mais, mas como parceiro. E isso importa. Importa para o Brasil, importa para a América Latina e para cada nação do sul global que está assistindo a esse momento se desenrolar. Porque se os Estados Unidos podem usar tarifas para interferir no sistema de justiça do Brasil hoje, onde isso vai parar, aonde isso nos leva? Este é o modelo que Trump está promovendo, claro, um mundo onde o comércio não se baseia no benefício mútuo, mas na obediência. E a resposta de Lula é, sabe de uma coisa? Chega. Ele não é anti-americano, claro, não é anti-comércio, mas é absolutamente contra ser ditado por outros. E essa distinção é muito importante. Trata-se de legitimidade. E também de criar um novo manual diplomático em que as economias emergentes não sejam punidas por buscarem caminhos independentes, como francamente deveriam. Então, é aqui que estamos. Trump está testando os limites da coerção econômica. Lula está traçando o limite. O resto do mundo está observando muito, muito atentamente. Os Estados Unidos continuarão a exercer seu poder por meio de ameaças, intimidações e sanções? Ou se que finalmente aprender a negociar, não mais como uma superpotência, mas como um igual. A escolha definirá as relações entre Estados e Brasil, uma futuro da diplomacia global em um mundo multipolar. Porque se as apostas de Lula derem certo, ele não estará apenas defendendo a autonomia e a soberania do Brasil, ele estará ajudando a redesenhar as regras de engajamento para toda uma geração de nações que não estão mais dispostas a ficar sentadas silenciosamente à margem da mesa.
Muito obrigado por assistir hoje. Se você achou essa análise útil, curta, inscreva-se e me conte nos comentários abaixo o que você pensa sobre esse assunto. Eu adoraria ouvir sua opinião. Aproveite o resto do seu dia. Se cuide. Enjoy the rest of your day. Take care.